Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditar este domingo, o 16º domingo do tempo comum. Quem vos fala mais uma vez é o Frei Antônio Rafael. E hoje, o que temos para aprender com o Senhor? O que o Senhor tem a nos dizer, a nos chamar a atenção, a nos despertar para a vida da graça que Ele quer que todos nós vivamos para alcançarmos a glória eterna nos céus um dia? Hoje a primeira leitura é tirada do livro de Jeremias. Primeiramente, recordemos quem é Jeremias. Jeremias é um profeta tímido e reservado. E ele viu a queda do templo e a deportação do povo de Israel. Ele mesmo, em um certo momento, à porta do templo, olhando para todo o povo, gritou em alta voz, falando a todos eles: escutai a palavra do Senhor para o vosso bem. Vós, em vez disso, escutais as palavras falsas, roubais, cometeis adultério, matais, jurais em falso, e depois vindes a este templo e dizeis, estamos aqui em segurança na casa do Senhor. Mas eu vos digo, disse o profeta, o templo verdadeiro que sois vós está profanado. E agora eu profetizo que esse templo de pedra cairá. Aqui nós devemos de ver já, nesta pessoa de Jeremias, e nestas palavras de suas profecias, também aquilo que o Senhor tem a dizer um pouco hoje para nós, mesmo que hoje não se encontra presente de forma clara, mas aí está de alguma forma presente para nós. Jeremias anunciou ao povo aquilo que também nós devemos anunciar, e aquilo que também deve de se tornar realidade em nossas vidas, e veremos ao longo de toda a meditação isso. Devemos de ser fiéis ao Senhor. Devemos de anunciar a fidelidade aos seus mandamentos, à sua lei, aos seus ensinamentos. Não importa que não queiram nos escutar. Mas nós devemos de continuar anunciando e devemos de também nós vivermos, nos esforçarmos em viver em tudo a vontade de Deus em nossas vidas. A lei e os mandamentos de Deus, recordemos, não caíram. São as mesmas. Apesar que a segunda leitura, São Paulo vai nos dizer uma certa frase que parece indicar isso, mas não é isso que ele está querendo dizer aqui. Os mandamentos de Deus permanecem. Jesus disse, eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. E nós, o que temos feito do templo do Senhor? Muitas vezes vamos à igreja, nos sentimos em segurança porque ali está a presença do Altíssimo, estamos participando da missa, mas o que estamos fazendo daquele que é o verdadeiro templo? Como diz São Paulo, não sabeis que sois o templo onde habita Deus? Temos profanado este templo que é o nosso corpo, que é a nossa alma, para vivermos incensando aos ídolos, incessando a idolatria dos prazeres desta vida, da carne, as falsas coisas que o mundo nos reserva, nos apresenta em lugar de Deus, e assim nos alegrado, entre aspas, porque a alegria somente encontramos em Deus e não nas coisas do mundo, nos alegrado com os prazeres
achando que encontramos a verdadeira felicidade profanando o templo de Deus? Nunca, em tanto tempo, encontramos tanta decadência moral como no nosso tempo. E o que temos feito? Temos nos acostumado com toda essa decadência que acontece em todos os níveis? Não pensemos só na ordem do sexto mandamento, em ordem sexual, mas em todos os níveis. Nós temos, como Jeremias, gritado contra tudo isso e anunciado que estão caminhando nos caminhos contrários ao do Senhor? Ou temos nos calado, acostumado e também nós vivenciado a mesma coisa? Profanando a palavra do Senhor, profanando a sua vida em nós? Bem, primeira coisa, a leitura de hoje inicia: Ai dos pastores, que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Primeiro ponto, pastores. Quem são os pastores no Antigo Testamento? Primeiramente os reis, seguidos os sacerdotes e os profetas. Então, isto tem um significado pleno, uma direção inicial aos sacerdotes, nós todos que somos sacerdotes, segundo o sacramento da ordem, porém também se dirige a todos os fiéis. Porque, aqui recordo, a todos nós, pelo batismo, somos sacerdotes, profetas e reis. Então não deixa de falar de nós enquanto pastores e também enquanto ovelhas. E já compreenderemos, meditaremos ao longo quando somos pastores e como devemos ser ovelhas. Os pastores do tempo antes de Jesus se haviam corrompido. E parece que não se diferencia muito ao longo do tempo. Os reis, que poderíamos colocar hoje, as autoridades que nos governam, em especial hoje, vivem um certo ateísmo, um laicismo, esquecem de Deus e não aplicam a vontade de Deus para o povo que Deus criou. Recordemos, somos criação, obra das mãos de Deus, seus filhos. E não importa quem nos governe, deveria de reger segundo os ensinamentos do Senhor. Mas a maior parte deles nem se importam em ter fé. Os sacerdotes anteriores e até mesmo do tempo de Jesus se corromperam, colocando suas ideias, aquilo que pensavam, acima do que realmente o Senhor ensinava e tirando, por assim dizer, vantagens das pessoas com quem conviviam. E os profetas, como vimos semana passada, Amazias e Amós. Amós profetizava aquilo que Deus lhe mandava, não importasse quem fosse profetizar e o que o Senhor mandava. Ele dizia. Amazias não. Amazias, enquanto profeta profissional, somente profetizava aquilo que agradasse o rei e a corte para manter suas amizades e seus privilégios. Recordemos, nem todos os profetas dos reis são maus. Natã e alguns outros profetas foram bons. Natã profetizou ao rei Davi e nós sabemos que ele realizou a vontade de Deus. E assim, nisso, infelizmente, encontramos no nosso tempo com a mesma decadência. Muitos desses que deveriam de ser pastores não pastoreiam a grege, ou seja, o rebanho de Cristo, mas sim pastoreiam e não são servos, mas querem ser os pastores. Devemos de compreender, desde já, que nós somos pastores em Jesus Cristo. Não somos os pastores do rebanho. Jesus é o único pastor, o bom e o belo pastor, como diz o Evangelho do Bom Pastor, o pastor perfeito, e é unidos a eles que nós somos pastores. Unidos a ele que nós devemos de propagar aquilo que ele pede e ensinar e cuidar do rebanho que pertence a ele, não a nós. Mas, infelizmente, em muitos lugares, os pastores, ao invés de juntarem todo o rebanho de Cristo, dispersam, separam, dividem. E continua o Senhor alertando: deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. O Senhor castigará a malícia de todos os maus pastores. Porque nós que já conhecemos Cristo, se não vivemos alicerçados em sua palavra, em seus ensinamentos e naquilo que deixou e transmitiu na fé da igreja em 2000 anos, nós deveremos de prestar conta de termos afastado suas ovelhas dele. Mas olhemos então, Padre,
Podem me perguntar, e nós, quando somos pastores? Cada um de vós na missão que Deus lhes confiou, a começar nas suas famílias. Somos ovelhas de Cristo, todos nós. Mas as ovelhas, podemos dizer que nascem enquanto filhotes, nós também nascemos enquanto crianças, e somos educados por uma mãe e um pai. E aqueles que assumiram a responsabilidade de uma família, de estarem à frente dela, são os pastores. Deste modo, cuidam destas ovelhas que Deus lhes colocou, lhes confiou para guiarem também os pais rumo ao encontro de Cristo. E como vocês têm feito isso na sua vida familiar, de casal? Tem realizado esta obra de pastoreio guiando seus filhos e filhas a Cristo? E no local de trabalho, onde você emprega alguém, onde você está ali atuando, você tem pastoreado também estas almas, anunciando a Cristo com toda a força? Ou tem falhado na tua missão? O Senhor diz que vai castigar a malícia de nossos corações. Muitos pais hoje, infelizmente, não querem nem mesmo mais batizar seus filhos. Quando crescerem, vão receber e escolher a fé que querem, mas não é bem assim. Nós queremos deixar os tesouros desta terra para os filhos, a herança, mas não queremos dar a maior herança, que é a fé, que é o próprio Deus, a vida destas crianças? Ou das pessoas à nossa volta? O Senhor nos castigará se nós agirmos com malícia desta forma, para não perdermos amizades, para sermos reconhecidos, amados pelas pessoas e não por aquilo que nós devemos de ser. O Senhor nos ama por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos. Não devemos de agradar as pessoas, mas ser cristãos verdadeiros. E recordemos, o castigo do Senhor pode ser grande. Não abusemos. Padre, e agora? Eu não eduquei meus filhos na fé, eles se perderam, já são adultos, não querem me escutar. Continue semeando, como ouvimos a parábola do semeador ainda há poucas semanas. Jogue as sementes, e no momento oportuno, a pessoa abrindo o coração, o Senhor virá e fará crescer a semente da fé em seus corações e os conduzirá-se. A nós cabe pastorear, a nós cabe cuidar do rebanho de Cristo, de suas ovelhas. E se nem assim quiserem te escutar, lembre-se, agora então é momento de você continuar, multiplicar suas orações por todos eles, para que se convertam e conheçam e venham a Cristo. E temos realizado esta missão enquanto pastores, cada um naquilo que lhe compete, aos pais, aos membros da família, aos avós, aos tios, etc., aos padrinhos, temos realizado a nossa missão de ao menos rezar e conduzir estas almas? Ou temos tido a malícia de termos preguiça e deixarmos que cada ovelha se perca? A primeira parte se dirige aos pastores, mas a segunda parte agora fala ao rebanho, e nós somos pastores e rebanho. Devemos recordar que também a pastores fala um texto muito maior e complexo em Ezequiel 34, e se encontra essa homilia de Santo Agostinho falando de Ezequiel 34 na internet, quem quiser ler, e Santo Agostinho realmente nos cobra muito, e dele aprendi que devo de ser um verdadeiro pastor, e tenho que reler de tempos em tempos esta homilia, porque sei que o Senhor cobrará de mim aquilo que devo de fazer por suas ovelhas, porque as ovelhas lhe pertencem e não a nós, não a mim enquanto pessoa. A segunda parte. E eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, não sofrerão mais medo e angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Assim o Senhor agora fala que não abandonará as suas ovelhas, que enviará novos pastores que as conduzirão. Nós bem sabemos, o novo Israel, a igreja, o Senhor enviou novos pastores para conduzir suas ovelhas. Mas até mesmo a igreja, em seus tempos, passa por suas crises e suas dificuldades. Estamos passando por um tempo grande de crise na igreja, de crise de fé, onde muitos pastores querem aquilo que dissemos, as vantagens que podem ter para si com amizade, sem querer anunciar a verdade do Evangelho para não perder aquilo que podem obter. Graças a Deus, não são muitos, mas existem, e não podemos negar.
E então também não podemos colocar culpa somente nos pastores. Devemos de recordar que as ovelhas também têm parcela de sua culpa, ao escutarem e perceberem o mal que alguns pastores a conduzem e praticarem aquilo que são ensinadas, mesmo sabendo que estão no caminho errado. O Senhor responsabilizará tanto pastores quanto ovelhas, porque cada um tem a sua parte de responsabilidade. E assim o Senhor está falando da restauração de seu povo, trazendo de volta para si as ovelhas, de onde para onde foram expulsas. E vão alimentar nos campos, veremos melhor no Evangelho o que o Senhor quer dizer com isso, em alimentar os campos. E elas se reproduzirão e multiplicarão. Nós temos feito multiplicar os membros da vida de fé, da vida da igreja, ao nosso lado, a começar em nossas casas. Temos realizado esta missão do Senhor? Não devemos de jogar somente para os pastores, ou seja, para os sacerdotes, para alguns do povo de Deus, que devem de multiplicar o rebanho do Senhor. Não, é o nosso testemunho, a nossa fidelidade, que deve de também fazer multiplicar o rebanho do Senhor, crescer. E nós temos assim realizados, acompanhados por bons pastores, acompanhados pela sã doutrina da salvação, que o Senhor nos deixou ao longo do tempo na sua igreja. E continua dizendo que nascerá um descendente de Davi, nós bem sabemos que será Jesus. E naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão Senhor, nossa justiça. Está falando da felicidade. Uma felicidade por vir e que não é no final dos tempos, mas de um tempo em particular. Isso Jeremias está nos falando. E esta felicidade já chegou. Para nós é Cristo. E se nós olharmos a vida dos santos, veremos o quanto viveram com alegria a vida em Cristo, a felicidade da vida na fé. Mas nós temos a consciência de que a nossa felicidade já chegou e não nos espera somente na vida eterna, mas se inicia aqui com a vida da graça de Deus e temos nos esforçado para alcançar esta felicidade, porque quanto mais o homem vira as costas para Deus, mais encontra sua infelicidade. E nós sabemos que temos a liberdade para isso. Quanto mais seguimos a voz do Senhor, mais nós encontramos a felicidade. E, ao chamar Senhor nossa justiça, vemos aqui o significado pleno de justiça, que inclui a presença e ação salvífica de Deus, que nós bem sabemos que está presente em Cristo. Em Cristo nós fomos salvos, pela sua cruz fomos salvos, fomos libertos, nos diz São Paulo. Então, a justiça plena, o reino de Deus está na cruz de Cristo. Nós somente anunciamos aquele reino que é a própria cruz e a salvação do Senhor. E nós temos reconhecido esta graça. Por fim, entremos agora no Salmo, mas para sabermos uma questão das ovelhas, antes de entrarmos no Salmo tão conhecido nosso, as ovelhas, ao pesquisar e preparar esta homilia, descobri que, segundo a ciência, enxergam de 5 a 6 metros de distância. Ou seja, uma ovelha sozinha nunca está protegida. Ela não consegue ir muito além. Ela consegue enxergar muito pouco e necessita de uma proteção, necessita de um pastor. Nós devemos de também olhar para nós e reconhecer que necessitamos do pastoreio de Cristo em nossas vidas, da doutrina da salvação, do Evangelho, dos sacramentos. Por quê? Porque muitas vezes nós, enquanto ovelhas, queremos humanamente dizer o caminho certo e o caminho melhor para caminharmos. Até mesmo na fé, como meditávamos ainda semana passada, eu penso que não é assim. O Senhor nos mostrou o caminho, é Ele que nos conduz. E nós, enquanto ovelhas, não enxergamos bem. Se uma ovelha está na frente da outra e não tem um pastor para guiá-la, ela pode cair no abismo e todas as ovelhas cairão juntamente com ela. Tenhamos isso em conta. Nos deixemos guiar pelo bom pastor. Nos deixemos guiar pelo pastoreio de Cristo também através dos pastores que ele nos deixou e nos conduzem à palavra da verdade, à santidade e à salvação. Mas não queiramos nos conduzir por nós mesmos.
sem os sacramentos, sem o Evangelho e sem a doutrina e os pastores, porque poderemos causar grande desgraça para a nossa própria vida. E recordemos, o demônio o que quer é destruir as almas e levá-las para o inferno, para a morte eterna. Não ouçamos a sua voz, mas busquemos a graça de Deus. E tenhamos em conta também uma última coisa para introduzirmos: o Salmo. Um cardeal chamado Montini, que nós o conhecemos hoje por São Paulo VI, disse a seguinte frase: para tantos cristãos não tem mais oposição entre Cristo e o mundo, não porque o mundo se converteu a Cristo, mas porque os cristãos se converteram ao mundo. Quem somos nós? Somos cristãos que anunciam a verdade do Evangelho, os ensinamentos, as leis, os mandamentos de Deus, a santidade que o Senhor nos pede, ou nós nos convertemos ao mundo e já não fazemos oposição alguma? Por quê? O mundo é igual. Todos vamos ser salvos, não importa o que eu faça. Não tem problema nenhum, Deus me aceita, Deus me acolhe. Deus disse, Jesus disse à mulher pecadora: vá e não peques mais. Então o Senhor espera a nossa conversão. Se não existe oposição entre a nossa vida de cristãos e o mundo, quer dizer que nós nos convertemos ao mundo e não a Cristo. E o Evangelho é o Salmo, ou melhor, o Salmo é o Salmo 22, que diz: o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem onde seguir-me. Este é o refrão deste dia. Nós encontraremos então a felicidade se somos conduzidos pelo pastoreio de Cristo. Inicia o Salmo, vejamos algumas coisas para nós, brevemente passaremos por ele. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Devemos de olhar que o Salmo não está falando de bens materiais. O Salmo está falando que não nos falta nada para o sustento de nossa vida e a vida verdadeira. A vida na casa do Senhor, a vida que Ele quer para cada um de nós enquanto seus filhos e filhas. Não pensemos aqui em coisas materiais como muitos rezam esse salmo, pensando somente nos bens materiais. Sim, necessitamos deles para viver, mas não é tudo. Não se resume a isso. O que não me falta é a sua graça, o seu amor, a sua presença, a sua proteção enquanto meu pastor. Porque é isso que o pastor faz. Protege sua ovelha, a sustenta e a leva para um pasto, onde encontrará o alimento necessário para a sua vida. É assim que vemos o Senhor? Ou pensamos somente naquilo que nos sustenta? E nos versículos que seguem, mais adiante, diz: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Então, o Senhor nos livra no vale tenebroso se o seguimos. Ele é a nossa luz, ele nos conduz. Recordemos, uma ovelha não enxerga bem. E não temeremos o mal. Por quê? Porque ele está conosco. Já veremos também um pouco mais da ovelha no Evangelho. Estais comigo com bastão. Para que serve o bastão? O bastão serve para bater e corrigir a ovelha. E com o cajado. O cajado, com a sua curva, arrasta a ovelha para perto de si. Então, por mais lindo que pareça, o salmo realmente é lindo, mas devemos de compreender, o Senhor tem autoridade para bater em nós, para nos corrigir, não fisicamente, mas devemos de nos deixar corrigir, por mais que seja dolorido, e também que Ele nos arraste para si e nos conduza para onde Ele quer conduzir. Entremos no Evangelho. O Evangelho de hoje, pulamos alguns versículos do Evangelho da semana passada, justamente a fase que entra a morte de João Batista. E recordemos o que vimos semana passada. Jesus enviou seus 12 apóstolos para missão, para expulsar os demônios, curar os enfermos, ungir dos enfermos. Recordemos isso. Esta foi a missão que o Senhor lhes destinou, lhes deu autoridade. E Marcos não nos diz qual foi a reação no evangelho que hoje escutamos, mas bem sabemos de Lucas, que vieram totalmente alegres porque realmente tudo aquilo que Jesus disse aconteceu, curaram, libertaram, realizaram prodígios. E Jesus diz: não vos alegreis por isso, antes alegrai-vos, porque o vosso nome está com meu Pai que está nos céus. Vosso nome foi inscrito nos céus.
É esta que deve ser a alegria. Por quê? Porque o Senhor sabe que virá um momento do fracasso, aparente fracasso da cruz, em que seus discípulos se decepcionarão. E o Senhor permitiu isso também porque podiam pensar, mas nem os seus de Nazaré o acolhem, como vamos anunciar algo para o mundo? Ninguém vai acreditar em nós. E hoje o Evangelho em segmento nos diz: naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Nós devemos viver aqui, fazer, operar, tudo aquilo que operaram, que Jesus mandou. Libertaram as pessoas dos demônios. Recordemos, nem todos temos o dom do exorcismo, mas o Senhor nos pede que libertemos todos os irmãos e irmãs da escravidão do pecado, da morte e das trevas, da ignorância da fé. E ensinado a transmissão da fé, como Jesus lhes ensinou, como haviam aprendido do Senhor, a fidelidade da fé. Nós temos operado como o Senhor nos pede, realizando suas obras, curando as almas, os corações, trazendo as pessoas para Ele, tirando das garras do demônio as pessoas que vivem no pecado e nas trevas, e transmitido a fé, ou nem conhecemos a fé para transmitir e temos preguiça de fazer aquilo que o Senhor nos pede? O trabalho é para todos nós. E devemos de recordar que somos um pequeno rebanho que enfrenta o grande, imenso ateísmo nos tempos atuais. Mas o Senhor está conosco. É Ele que nos dá força. E continuou o Senhor. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então o Senhor convida ao silêncio. Convida alguma coisa própria à vida religiosa, sacerdotal, mas não somente a nós, a todos os cristãos. Tempo de silêncio. Como dizíamos semana passada, a oração do cristão passa não somente ao falar com Cristo, mas ao também silenciar para escutar a sua voz, para escutar aquilo que o Senhor tem a me dizer. Por quê? Porque no silêncio também paramos para pensar e meditamos a nossa vida. E assim vemos onde estamos caminhando com o Senhor ou não. Vejamos que o silêncio na oração transformou em grande obra aquilo que foi Francisco de Assis, ou ainda Bento de Núrcia, São Bento, e ainda também Santo Agostinho de Hipona e tantos outros. Silêncio e oração transformou a vida de todos, porque meditaram a sua vida. Não devemos de ter medo. Devemos de nos colocar nesse caminho de oração e de silêncio, de estarmos com o Senhor, de nos retirarmos para a oração todos os dias. Não somente no momento em que iniciamos o dia, mas ao encerrarmos, para como os discípulos colocar tudo aquilo que passamos, para que o Senhor, e não sabemos o que Jesus lhes disse a partir de tudo aquilo que foi dito, mas recordemos que também tiveram decepções os discípulos. Jesus mesmo falou: se não vos acolherem, batei o pó da sandália de vossos pés. Então, tudo foi colocado diante do Senhor. Foram com Ele para estar com Ele, para repousar. O silêncio, a solidão e a oração não são fuga do mundo, mas uma elevação a Deus que ajuda a não nos afundarmos na banalidade da vida, que nos ajuda a elevar a nossa vida àquilo que realmente o Senhor quer de nós. E assim, vão com o Senhor, mas somente durante o barco estão sozinhos com Ele. Talvez somente ao longo do caminho do dia, algumas vezes possamos estar com o Senhor. Por quê? Porque nos aparecerão as missões. Devemos de ver aqui que o Senhor também nos recomenda o repouso. Mas, como veremos adiante, muitos os viram partir e reconheceram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Não puderam ter suas férias. Tiveram que trabalhar, mas o Senhor mesmo chamou para repousar. Podiam ficar nervosos, irritados. Poxa, não, mas aqui mais uma vez nos recorda algo que vimos semana passada. A vida do cristão é única em todos os momentos. Como alguns já escutaram de um grande sacerdote brasileiro, nós não podemos tirar férias de Deus. A vida cristã continua até mesmo nas nossas férias.
devemos de ser os mesmos, de continuar anunciando o Senhor, não importa o momento de nossas vidas, mas devemos de estar com Ele na oração, de estar em silêncio. E quanto temos feito isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Sem isso, nossa missão será fracassada, porque, recordemos, devemos de pastorear com o Senhor. Ele é o verdadeiro pastor. E o que o pastor faz? O pastor guia, protege, conduz e chama a estar a sós com ele. É isso que o Senhor chama todos nós a fazer. E vemos aqui que Jesus teve uma grande compaixão, misericórdia. As suas vísceras, o seu estômago mexeu ao ver aquelas ovelhas sem pastor. Recordemos uma vez mais uma ovelha sozinha. Ela é alvo de tudo que está à sua volta. Qualquer animal pode atacá-la, destruí-la, ela pode se autodestruir, e assim o Senhor está vendo. Como no tempo atual, as pessoas brigando por coisas banais, por coisas inúteis e destruindo moralmente uma vida da outra, destruindo a sua própria vida através da moral que vivem, das coisas que vivem. E assim o Senhor olha como ovelha sem pastor e suas vísceras, seu estômago mexe, sente profundamente isso e por isso vai ensiná-las. E a ovelha sem pastor também é cansada. Por quê? Porque ao invés da ovelha ter de lidar com o pastor, tem que lidar com o lobo, fugindo para tudo quanto é lado, sem proteção alguma e sem carinho. O pastor protege e acaricia suas ovelhas. É assim que o Senhor faz com todos nós. Nós enxergamos muito pouco, como as ovelhas, por isso o Senhor nos compara sempre às ovelhas. Nós enxergamos muito pouco da vida espiritual, mas Ele nos protege, nos dá carinho, se nós o seguimos, se ouvimos a sua voz, se nos colocamos no caminho que Ele nos chama a viver. Mas, caso não façamos isso, nós teremos que dar com, como dizemos no nosso ditado popular, bater com a cabeça na parede, fugindo de lobos, fugindo de tudo quanto é coisa, sozinhos, sem nada. E quanto temos escutado a voz do bom pastor? Quanto temos nos colocado sob a sua proteção, escutado a sua voz, seguido o caminho que ele nos conduz? E o pastoreio nós devemos de ver que se dá com o ensino. O ensino é o pasto. O ensino da fé e da doutrina é o pasto, mas nós também devemos de conhecer a nossa fé e a nossa doutrina para poder ensinar e alimentar as almas de todos. E o quanto nós temos nos alimentado, buscado conhecer cada vez mais a nossa fé, a doutrina de 2000 anos que o Senhor nos deixou para nos guiar rumo à eternidade. Sem isso, não conseguiremos tampouco ajudar as demais ovelhas. Nós devemos de aprender do Senhor, estar com Ele. E o quanto temos estado com Ele para aprender com Ele aquilo que Ele tem a nos ensinar. Se nós não estivermos com Ele, se nós não meditarmos Sua palavra e não buscarmos aquilo que Ele quer, nós não encontraremos a salvação. O projeto de descanso do Senhor era sacrossanto, mas nós temos que ver que o Senhor dá prioridade à pessoa. E aqui tem 3 coisas também a aprendermos com Jesus. Primeiro, aprovar a dor pela dor do mundo, pela dor das pessoas que estão vivendo distante de Deus, que estão sofrendo como ovelhas sem pastor. Ter as vísceras de Deus, sofrer com Ele. A segunda coisa que nós também devemos provar é compaixão por estas pessoas. E por fim, a terceira coisa é ensinar tudo aquilo que o Senhor pede que ensinemos. Que aprendamos com o Evangelho de hoje a sermos ovelhas e pastores segundo o momento da vida que o Senhor nos chama. E brevemente encerremos, porque já nos prolongamos muito, com a segunda leitura, em Efésios. Fomos agora ao capítulo 2. E São Paulo diz: agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo, ou seja, pela vida de Cristo, doada por nós. É o sangue de Cristo que nos torna um povo só, juntos, como um rebanho, unidos nele,
com a vida dele. Ele, de fato, é a nossa paz. O que era dividido, ele fez unidade. Em sua carne, destruiu o muro da separação, a inimizade. Qual inimizade? A inimizade entre judeus, pagãos, ambos convertidos ao cristianismo, mas também a nossa inimizade com Deus por conta do pecado. E aqui diz aquela frase que ao início citava: ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Recordemos os mandamentos e decretos que não foram aqueles deixados por Deus, mas colocados pelos sacerdotes, pelo povo, e assim acrescentados à lei de Deus, mas que fugiam daquilo que eram os preceitos do Senhor. E o Senhor, recordemos, nos pede que vivamos os mandamentos. Vós ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Recordemos que Jesus nos fala isso no Evangelho. E quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destrui em si mesmo a inimizade. Aqui fala do seu corpo físico, oferecido em sacrifício, como nós devemos de nos unir à paixão de Cristo e oferecermos em oblação também a nossa vida, para vivermos a vida da graça e alcançarmos a salvação. Mas também recordemos, em um só corpo, nós também somos parte do corpo místico de Cristo e devemos de agir como membros deste corpo, como membros sãos deste corpo. É graças a Ele que uns e outros em um só Espírito temos acesso junto ao Pai. Então o Senhor, como diz no versículo anterior, nos dá a paz e temos acesso ao Pai. Recordemos, a plenitude da vida em Cristo nós encontramos. Se nós vivemos nele e o seguimos a sua voz e o caminho que ele nos conduz, nós chegaremos ao encontro do Pai, à sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer onde devemos de viver como ovelhas, sempre abertas a escutar a voz do pastor, de Cristo e de sua igreja, seus ensinamentos para viver cada vez mais a santidade. E assim, vivendo conforme nos ensina Cristo, também ensinemos a todos, enquanto pastores, membros do único pastor que é Ele mesmo, a fé e a salvação que Ele nos chama, para que possamos um dia merecer todos juntos a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.